Oi, pessoal! Bora desvendar juntos a química que acontece literalmente na nossa cabeça? Cuidar do cabelo é uma rotina para muita gente, mas o que está acontecendo de verdade ali, sabe, em nível molecular? O que a ciência tem para nos contar sobre isso? Essa pergunta aqui é o nosso ponto de partida. O que um simples shampoo faz com um único fio de cabelo? Parece uma pergunta boba, mas a resposta é simplesmente fascinante. Para descobrir, a gente vai fazer uma viagem microscópica mergulhando fundo na ciência por trás dos produtos que usamos todo santo dia. Então, vamos começar essa jornada. É hora de dar um zoom e entender a estrutura do cabelo, desde a camadinha de fora até o seu núcleo. Olha, pode até parecer meio estranho, mas é a mais pura verdade. O cabelo que a gente vê é basicamente um filamento de células mortas. Isso mesmo, não tem nervos, não tem vasos sanguíneos. Então fica a pergunta, o que faz ele ser tão forte e ao mesmo tempo tão sensível? A resposta está toda na sua arquitetura, que é incrivelmente complexa. A primeira barreira de defesa do fio é a cutícula. Pensa nela como se fosse uma armadura, sabe? Formada por várias escamas que ficam uma sobre a outra para proteger tudo que está lá dentro contra danos, poluição, química, tudo. E o que tem debaixo dessa armadura toda? Ali está o coração do fio, o córtex. Ele representa quase 90% do peso do cabelo, e é aqui que a mágica de verdade acontece. É o córtex que define a força, a elasticidade e até a cor de cada fiozinho. E o principal componente dessa estrutura toda é uma proteína que todo mundo já ouviu falar, a queratina. É ela que dá resistência e forma para o cabelo. Tudo graças a umas ligações bem fortes entre os seus componentes, que são os aminoácidos. Se a gente olhar para a química do fio, a receita é bem precisa. A maior parte, tipo uns 80%, é proteína. Depois vem a água, com uns 15%, e uma porçãozinha de lipídios e melanina, que são os pigmentos que dão a cor para o cabelo. Ok, agora que a gente já conhece a anatomia do fio, como é que se limpa isso sem causar um estrago? O segredo está num conceito-chave da química, o pH. E aqui está o ponto crucial da lavagem. Os shampoos costumam ter um pH mais alto, mais alcalino, e a função disso é abrir as escamas da cutícula para conseguir uma limpeza profunda. Aí logo depois vem o condicionador, com um pH mais baixo, mais ácido, para fazer o contrário, fechar e selar essas escamas. O resultado? Cabelo macio e com brilho. É uma verdadeira dança química de abrir e fechar. O grande herói da limpeza no shampoo é o tal do tenso ativo. Ele age em 4 passos. Primeiro, ele meio que quebra a tensão da água, fazendo com que ela molhe o cabelo por completo. Depois, as moléculas dele vão lá e agarram a sujeira e a oleosidade. Em seguida, essa sujeira toda fica presa em umas bolinhas chamadas micelas. E por fim, quando a gente enxágua, a água leva essas micelas embora e pronto, cabelo limpo. Mas e quando a mudança precisa ser mais radical, tipo colorir ou alisar? Bom, aí os tratamentos têm que ir mais fundo. Eles precisam atravessar a cutícula para chegar lá no córtex. A forma natural do cabelo, se ele é liso, ondulado, cacheado, é definida por uma coisa chamada pontes de disulfeto. Dá para imaginar que elas são como os pilares de sustentação do fio. São as ligações químicas mais fortes que existem ali dentro. E para mudar a forma do cabelo permanentemente, é preciso quebrar e reconstruir esses pilares. É exatamente por isso que tanto a coloração quanto o alisamento químico usam um pH extremamente alcalino. Essa é a chave para, digamos, arrombar a porta da cutícula. Uma vez lá dentro, a tinta deposita pigmentos novos e o alisamento quebra e reorganiza aquelas pontes de sulfeto, criando um formato totalmente novo para o fio. E essa busca pelo cabelo liso tem uma história, viu? Começou sem querer em 1913 com um creme descoberto por acidente por Garrett Morgan. Depois passou pelos relaxantes de hidróxido de sódio lá nos anos 50, evoluiu para o tilglicolato de amônio nos anos 80, chegou no famoso alisamento japonês nos anos 90 e, mais recentemente, naqueles polêmicos tratamentos com formol que surgiram aqui no Brasil nos anos 2000. Entender essa ciência toda nos ajuda a fazer escolhas mais inteligentes no dia a dia. E por falar em escolhas, vamos analisar um dos ingredientes mais polêmicos do mundo capilar. Ah, os silicones. Vilões ou mocinhos? Essa é a grande discussão, né? Mas a verdade é que a questão não é bem se são bons ou maus. O segredo é saber que existem tipos diferentes de silicone com efeitos bem diferentes. A ciência, basicamente, separa os silicones em 2 categorias. De um lado, tem os de baixa qualidade, que são pesados, se acumulam nos fios e podem acabar criando uma barreira que impede a entrada de nutrientes.
Do outro lado estão os chamados silicones nobres. Eles são super leves, evaporam com mais facilidade e dão aquele brilho e maciez sem deixar o cabelo pesado. Mas aqui vai uma informação que é crucial. O papel do silicone é, na maior parte do tempo, estético. Ele cria um filme em volta do fio que dá brilho, controla o frizz e ajuda muito na hora de pentear. É como se fosse uma maquiagem para o cabelo. Ele não repara a estrutura interna, ele só melhora a aparência por fora. E no fim das contas, tudo volta por um princípio fundamental, como diz essa citação. O pH é o que determina como está a saúde dos fios de cabelo. Fica muito claro que a saúde do cabelo depende, e muito, de como a gente gerencia o ambiente químico ao redor dele, principalmente o nível do pH. Nossa jornada foi da cutícula lá de fora até as ligações químicas mais profundas do fio. Com essa visão toda, os princípios dos cuidados com o cabelo ficam bem mais claros, não é mesmo? E isso nos deixa com uma última reflexão. Agora que a ciência por trás de tudo isso foi revelada, o que se torna então a prioridade na rotina de cuidados com o cabelo?